Quando nos deparamos, já não estamos mais. Talvez esse processo seja possível apenas de ser vivido e lembrado, mas nunca narrado em tempo real. A presença é alvo de textos, exercícios e cobranças. Percebemos sua existência, mas é quase impossível manipulá-la objetivamente. Quando muito, conseguimos guiar um processo para despertá-la, mas jamais controlá-la. Olá, eu sou Márcio Maia, neurocientista, ex-bailarino. Acredito no potencial do corpo para que a gente possa conhecer o mundo e a nós mesmos. Aqui, semanalmente, eu converso sobre temas da vida, atravessados pela minha visão como neurocientista, artista e professor. O tema do nosso terceiro encontro é a presença, ou o presente percebido e partilhado. Esse estado chamado presença. Bom, acho que o motivador para essa conversa, ele vem muito da minha história, da minha trajetória como bailarino, porque acho que quem dançou ou dança ou eventualmente vai dançar, vai entrar em contato com essa palavra, ou essa coisa que ninguém sabe dizer o que que é. Algumas pessoas tentam ensinar, mas na verdade acaba surgindo de um jeito muito, muito não objetivo e não controlável, que é a presença. É muito comum a frase quando a gente assiste um espetáculo de dança ou de teatro, enfim, das artes da cena, sobretudo, que uma pessoa tem ou não presença, ou uma pessoa estava ou não presente. Porque é claro que a gente não está falando de presença física aqui, de estar fisicamente ou não em um lugar, mas de não só, de novo, não só ocupar o lugar, mas de alguma maneira ressoar a sua vida estando ali naquele lugar e ressoar no outro. Acho que a presença é um processo, então, que é dependente do outro. Não dá para falar de presença individualmente, embora a nossa subjetividade esteja muito imbricada no processo. Mas não dá para falar de presença de forma unitária. Presença é um processo que demanda alguém, não só o alguém que está presente, mas alguém que percebe a presença. Ou muitos alguéns, né? Quando a gente pensa numa plateia, por exemplo. Quando eu digo que presença, então, demanda um alguém ou vários alguéns, quer dizer que presença causa alguma coisa. Causa não só alguma coisa no sentido da pessoa em si, que está em cena ou emanando essa presença, mas alguém que está recebendo ou participando. Acho que é mais participando porque não sei se a presença é um processo para quem está na plateia ou para quem está nesse outro lugar de observação. Ele é vivido passivamente. Eu acho que ele é vivido junto. Ele é vivido junto porque existe uma manipulação dos estados, tanto na pessoa que está em cena quanto na pessoa que não está em cena. Veja então que essa discussão é muito, para mim, vai ser muitíssimo difícil de afastar da dança. Na verdade, acho que nenhuma discussão que eu proponho, o que eu me interesso na neurociência, ela está afastada completamente da dança. Mas acho que falar de presença é muito falar de dança para mim. Embora a gente possa falar de presença em outros setores da vida, a gente vai chegar lá. O fato é que, embora a gente não possa objetificar a presença ou transformá-la num objeto, ou mesmo torná-la objetiva,
não dá para negar que presença interage com o comportamento. E não é que o nosso comportamento ele é alterado no sentido da produção da forma, no contexto da dança, ou na produção de certos gestos ou tarefas de movimento ou realizações de movimento específicas. Mas quando eu digo que presença está de uma maneira muito conectada ao comportamento, eu me refiro sobretudo ao resultado do comportamento ou à interação presente no comportamento, a forma como o nosso comportamento interage com outras pessoas e com o meio, e isso provoca um certo resultado, um certo desfecho. Existe uma saída dessa interação fruto do nosso comportamento que é diferente quando a presença está ou não presente. Existem então respostas externas, ou seja, respostas nos outros, mas também respostas internas próprias dessa vivência de presença. Então não dá para a gente falar de presença sem considerar o eu, o meio e os outros. Esse meio pode ser o ambiente ou as diversas possibilidades de ambiente, ou pode ser também um veículo tal como a dança, ou pode ser um veículo tal qual uma aula de yoga, ou pode ser um veículo tal qual uma aula de basquete, ou um treino de futebol. Eu gosto de definir presença como um estado que incorpora o limiar do agora. Mas vamos pensar junto aqui, ou elaborar isso junto, porque quando eu digo que presença é um estado que incorpora o limiar do agora, onde será que eu estou querendo apontar? Onde será que a gente pode chegar com essa definição de presença? Primeiro que esse agora, ele não é necessariamente o agora do tempo, esse instante exato no tempo em que eu tomo a percepção dele. E é por isso que é um limiar do agora. É um quase agora brincando com o passado e com o futuro. Imagine um ponteirinho aí que marca o zero, que é o agora, e ele fica brincando um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho com antes, um pouquinho depois. A presença, então, como esse estado que incorpora o limiar do agora, ele está conectado com esse borrão temporal, que não é o zero agora exato. Ele é algo entre o passado e o futuro muito breves. E por que que é um estado? Porque, assim como a gente conversou no nosso primeiro encontro, se refere a essa modulação da nossa fisiologia em um período transiente. Exatamente nesse período, nesse borrão temporal que a gente está conversando. Então são alterações autonômicas, como o coração, a respiração e por aí vai, mas que podem também ser acompanhados por imagens. Então é muito comum a gente perguntar assim para a pessoa como foi para ela estar numa experiência de movimento, numa aula, quando ela relatou que se sentia muito presente. E muitas imagens também surgem nesses relatos. Imagens não objetivas, às vezes até mesmo cheiros ou memórias, são relatos comuns quando as pessoas conversam sobre esses estados de presença, sejam relacionados a uma prática de movimento, ou uma experiência artística, ou a essa junção também possível. Então veja que presença não é necessariamente estar ali, mas é viver ali. E isso é muito, muito importante quando a gente pensa. Bom, de novo, para mim é difícil pensar isso fora da dança, mas acho que a gente pode pensar nas relações humanas, por exemplo, quando você está jantando com alguém, que alguém fez um jantar para você, quando você está com os amigos, com as amigas,
a diferença de estar ali, a diferença de viver ali. Acho que no nosso tempo, em que as relações são muito atravessadas pela tecnologia e por essa coisa meio rápida, a gente conversa com as pessoas por emojis, por palavras que são reduzidas a abreviações. Eh, Esse é um assunto muito urgente, porque eu acho que a gente está cada vez se afastando dessa tal presença. Estando lá, mas não vivendo lá. E quando eu digo estando, mas não vivendo, é não entrando necessariamente nessa camada de interação, ou nessa camada de ressonância entre quem vive e em quem é ressoado por essa vivência, impactado e necessariamente interage com essa vivência. É nesse aspecto que a presença ela conversa tanto com a subjetividade, com os processos subjetivos, porque não há subjetividade sem experiência, sem vivência. Não há subjetividade apenas com a partilha física do mesmo espaço e também não há subjetividade sem tempo. É preciso tempo para que haja subjetividade e que haja troca intersubjetiva. E quando a gente tira esse tempo, quando a gente torna as relações muito rápidas, essa subjetividade vai embora porque não é que ela seja incapaz de se expressar, mas é porque ela não tem tempo. Não tem tempo. Então, quando a gente volta para essa definição que eu proponho de presença, que é esse estado incorporado do limiar do agora, é de tempo também que a gente está falando. É de uma vivência esgarçada da vida, uma vivência esgarçada das relações que a gente vem perdendo e, e muito porque alguns acordos vão sendo atualizados e algumas ferramentas também vão nos atravessando. Um exemplo simples é a possibilidade que a gente tem de assistir vídeo ou ouvir áudios que as pessoas mandam 2 vezes, 3 vezes mais rápido, às vezes 4 vezes mais rápido. Isso não existe quando você liga para a pessoa. Quando você liga para a pessoa é o tempo da pessoa, é o tempo da conversa, não dá para você acelerar. Você acelera um áudio. A gente até brinca, né, quando manda uma mensagem muito longa, que é: "Desculpa, eu mandei um podcast". E aí o que que você faz? Você coloca na velocidade, muitas vezes, né, você coloca na velocidade 2, você ouve aquilo muito rápido, tentando resumir, ou você agora pode pedir para o próprio aplicativo transcrever e resumir a mensagem para você. Então veja, gente, que a gente está jogando na lata do lixo, botando fogo no que a gente jogou, essa tal troca, essa tal subjetividade que pode nascer da interação. Não há presença sem tempo. Então, vejam que, embora eu comece falando de presença no âmbito das artes, que é onde eu venho, a gente pode expandir essa conversa para presenças em ouvir uma mensagem ou trocar mensagem por uma ligação. Eu pessoalmente, eu estou cada vez pior em responder às pessoas e eu estou tentando trocar mensagem de texto e áudio por ligação, porque em tempo real ali, seja uma chamada de vídeo, seja ligação no celular, porque eu não consigo, assim. Primeiro que o volume de coisa é muito grande, então você pensa assim que tem trabalho, tem família, tem amigo, tem é um negócio absurdo, né? O nosso celular, assim, a nossa caixa de mensagens é uma coisa perturbador. Não dá para responder tudo, as coisas, mesmo as coisas e pessoas importantes vão sendo atropeladas, soterradas por um monte de informação e de incêndios que a gente precisa apagar diariamente. E não dá para estar presente ali. Então a gente vai mesmo tomando essas ferramentas como um atalho para resolver essa forma de vida. Mas acho que a gente pode temperar essas relações com presença. E quando eu falo temperar essas relações com presença, é temperar essas relações com tempo. Então, assim, quando eu ligo para alguém, ou quando falo, olha, vamos ligar, vamos se falar daqui, vamos fazer uma videochamada, vamos
fazer uma ligação, é de presença que a gente está falando, é de tempo que a gente está falando, é de um investimento de subjetividade partilhada que a gente está falando. Não é só de estar melhor ou pior em cena. Antes de continuar, vamos fazer nossa breve pausa. Reserve um tempo para respirar, colocar os pés no chão, coçar o couro cabeludo com as pontas dos dedos, ou apenas buscar presença. Tem duas coisas que eu gosto de pensar quando eu penso em presença, que é o impulso e o instinto. Por quê? Porque impulso e instinto são dois processos que só existem numa vida vivida. Vocês já pararam para pensar que impulso e instinto são dois processos que só existem na vida vivida? Não dá para gerar ou viver impulsos ou atender aos próprios instintos sem viver e sem dedicar tempo a essa vida. Uma vez eu estava ensaiando e uma coreógrafa, que eu não vou dizer o nome, ela me disse o seguinte, eu não vou dizer o nome porque não acho que preciso expor essa coreógrafa. Mas ela olhava para mim e ela falava assim, Maércio, a coreografia tá legal, mas tá sem presença. E aí eu perguntava assim, mas como assim? Gente, eu tinha 20 anos, por aí. Muito jovem. Ela, tá sem presença. Eu falei, mas o que que é? O que que é? E ela só me falava isso, olha, tá sem presença. Tá sem presença, tá sem presença. Então assim, o que eu ia ficando era ansioso, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia para alcançar aquilo que ela chamava de presença. E, na verdade, ela não sabia orientar e eu não tinha condições de alcançar aquilo que talvez ela desejasse. E o fruto dessa história toda era só uma relação ali ansiosa, tanto da minha parte quanto da dela, que ninguém chegava em lugar nenhum. Eu sei que essa coreografia, quando estreou, ela teve uma estreia bárbara. Sabe aquela estreia que você sente a plateia com você, as coisas acontecem, as que não acontecem, elas são muito bem resolvidas. E nesse dia da estreia, ela veio no camarim depois da apresentação, e ela falou, olha, nossa, foi muito legal, assim, muitas coisas aconteceram que não haviam acontecido até então durante os ensaios. E aí eu brinquei com ela, e aí, eu tava presente? Eu tava presente, porque assim, olha, eu sei que eu tava lá. Eu sei que eu tava lá, mas eu tava presente, e a gente deu risada juntos, assim, porque, olha, tava. Eu falei, caramba, o que será que aconteceu, né? E aí ela brincou, ela falou, olha, tem coisas que só acontecem em cena mesmo. E eu acho que para quem nunca teve em cena, estar em cena talvez seja uma das maiores expressões dos impulsos e instintos que a gente possa viver na vida, porque não tem como parar. Não tem. Eu dancei profissionalmente 15 anos da minha vida e nas diversas situações que eu já vivi, a gente nunca parou um espetáculo. Nunca, nunca, nunca. Não quer dizer que isso seja impossível, mas assim, de pequenos acidentes, de machucados, de erros de coreografia, erros técnicos, a gente nunca para. E como a gente nunca para, como esse tempo está sempre correndo para frente, a gente precisa de impulso como esse mecanismo regulador, e a gente precisa também de instinto, que são esses processos pré-organizados que preservam a nossa vida. Então isso que é instinto e isso que é impulso. Impulsos são mecanismos reguladores que nos
levam em direção a esse tempo correndo para frente. E os instintos são esses processos, mecanismos pré-organizados que têm como objetivo preservar a nossa vida. Vejam que a presença, como esse estado incorporado do limiar do agora, ela está sendo atravessado por essa correnteza que a gente chama de tempo. E um tempo que está sempre mandando a gente para frente, mesmo que a gente escolha perceber algo do passado. Uma outra forma de pensar a presença é como esse imaginário explícito. E por que o imaginário explícito? É o imaginário que é corpo. É corpo, não é que é explícito porque é objetivo, mas é corpo. É corpo em relação com outras pessoas, com outras situações. É incorporado no espaço e no tempo. E o corpo é uma referência fundamental para a imaginação e para as relações humanas. Então, o corpo é referência para um estado de presença. Portanto, não é possível pensar a orientação de estado de presença apenas conceitualmente. É preciso de corpo, é preciso de experiência, é preciso de geração e modulação de estados. É preciso tornar real, a partir e através do corpo, como uma realidade consistente, não como uma realidade absoluta. A gente pode pensar a presença tanto pelo lado da pessoa que vive o estado, quanto pelo lado que observa e se relaciona com esse estado. E do lado da pessoa, de ambos os lados, na verdade, a gente pode pensar na percepção dessa presença, né? Então, quando que isso está lá ou não. Tem uma palavra do inglês que chama nowness. Então, toda vez que a gente tem o sufixo ness no idioma inglês, isso é um artifício usado para transformar adjetivos em substantivos abstratos. Então, quando essa palavra vai indicar algum estado, qualidade ou condição. Então, exemplos: happy e happiness, feliz, felicidade, darkness, escuro e escuridão. No nosso caso aqui, now e nowness, agora, e veja que eu não consigo traduzir nowness. Mas seria algo como estar no agora, essa presença do momento. É bem difícil traduzir nowness. Mas esse nowness, ele é uma construção subjetiva. Ele é uma construção subjetiva do nosso processamento perceptual. Esse nowness não é o agora do tempo cronológico. O nowness é um agora do tempo vivido, incorporado. Mas qual o sentido do nowness? Qual o sentido desse processo? Um dos sentidos atribuídos ao nowness é esse gatilho, tanto para elaborações subjetivas quanto para interações humanas, ou com o ambiente de uma forma geral, incluindo ou não seres humanos. Esse estado de agora faz com que a gente possa tanto elaborar sobre a nossa vivência, a nossa experiência, tanto quanto modificar a maneira como a gente vive em relação ao meio e ao outro. Uma vez me perguntaram se estado de presença e estado de flow seriam as mesmas coisas. Acho que a gente pode dedicar um encontro inteiro para falar de estado de flow, mas adiantando, não acho que sejam coisas iguais, estado de presença e estado de flow. Brevemente, porque o estado de flow, ele está relacionado diretamente a uma interação entre habilidade e desafio. E o estado de presença, ele, como eu já disse hoje, ele se refere a esse estado incorporado do limiar do agora. Então são coisas distintas. Mas assim, vou dedicar um encontro futuro apenas para falar de estado de flow. Porque esse estado de presença, tomando como ponto de partida essa relação com o tempo, é um estado de dilatação da experiência. Isso não tem nada a ver com a habilidade em si, mas tem muito a ver com a dedicação
temporal da vivência. E a esse encontro da vivência com o instinto e impulso que é tão importante para dar esse tempero, esse caldo. Acho que um exemplo que a gente pode pensar, que me vem à cabeça agora, é quando a gente tem uma boa transa. Claro que essa definição de um bom sexo ou um mau sexo é muito subjetiva. Talvez a única certeza que a gente tem é que nem sempre é bom. Mesmo quando a gente ama estar com a pessoa, mas nem sempre é bom. Mas esse exemplo que eu estou tomando de uma boa transa, de uma boa troca ali, é uma experiência de dilatação e dedicação temporal muito grande entre duas ou mais pessoas. Então, não dá para a gente pensar nesse encontro como a gente pensa, por exemplo, na escuta de um áudio acelerado. Não dá para acelerar. Quando você tenta acelerar, dá errado. E também não quer dizer que a gente precisa ralentar. É um tempo, é um limiar do agora, que está entre o passado e o futuro. O que a gente sabe é que sem tempo dedicado não existe esse encontro, não existe essa troca. Então, estar presente ali é algo objetivamente inexplicável, mas amplamente dependente do tempo, mesmo que seja uma rapidinha. Então, veja que a gente brincou um pouco aqui nesse encontro, né, partindo das artes e tocando nas relações sexuais possíveis, para falar de uma coisa ou de um processo dependente do tempo, dependente de subjetividade, dependente do outro. Não controlável, não manipulável e que exige esse encontro do sujeito com o meio e o outro, não só estando no espaço, mas vivendo num tempo. Então a presença como esse estado incorporado do limiar do agora talvez possa ser, como eu disse, esse imaginário explícito. Se é imagem, também pode ser sentido. E é explícito, embora não objetivo, pois para que o outro viva também é necessária a presença. Talvez esse seja um convite para a próxima vez que você for ao teatro assistir um espetáculo, mesmo ao cinema, mas acho que esse convite ele se interessa mais para as artes da cena, ou mesmo para a música ao vivo. Você, então, poder lembrar desse estado incorporado do limiar do agora, ou dessa presença que, para ser percebida, também precisa de presença. Estar nesse encontro com o tempo para que se enxergue presença no outro. É por isso então que a gente nunca vai ter presença quando a gente assiste um espetáculo pelo celular, estando lá. E isso é muito comum em shows. Acho que o último grande show de música que eu fui, eu vi muitas pessoas assistindo ao show, estando lá pelo celular, que para mim é um absurdo. E quando você assiste pelo celular, primeiro que você tem uma limitação visual daquilo, mas é um outro filtro que você põe. E o que você está dedicando ali, na verdade, é a manutenção da filmagem e não a vivência daquele encontro. A gente pode pensar presença estando em cena, a gente pode pensar presença estando num jantar, a gente pode estar nessa relação com a presença ao escrever ou ler uma mensagem de alguém. Mas para todos os exemplos exige tempo e também movimento. E é por isso que eu sempre agradeço o tempo e o movimento das pessoas, porque esses são os ativos mais importantes e mais valiosos da nossa era, ou de toda a nossa existência. Então é muito valioso esse agradecimento. No episódio bônus dessa sexta-feira, eu vou falar de presença como alvo das práticas e desafios corporais. Como estar presente?
Como alcançar a presença? Será que eu vou conseguir responder isso? Bom, para ouvir minha resposta é só voltar aqui no nosso encontro bônus, onde eu respondo sobre o encontro anterior a seguinte pergunta: o que isso tem a ver com dança? O podcast Deixa Mover é uma produção independente. Se você acredita no que acabou de ouvir, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho e família. Assim, você contribui para o crescimento do projeto e faz com que ele encontre mais pessoas. Não esquece de dar 5 estrelas no podcast, ou quantas você quiser, aqui na plataforma de áudio que você está ouvindo. Obrigado pelo seu tempo e movimento, os 2 ativos mais valiosos da nossa era, e até a próxima.